Vou colocar um claquetinho aqui. 3, 2, 1 e claquete. E nós vamos falar hoje dos elementos de onda. Então presta muita atenção no que nós vamos colocar aqui. Já pode colocar o presente lá, tá ok? E aí presta muita atenção, ó. Elementos da onda. De que onda? A gente vai trabalhar com os elementos da onda transversal. Simon, por que elementos da onda transversal? Por um motivo muito nobre. Todo movimento oscilatório, presta muita atenção, tá? É o próximo passo que a gente vai trabalhar aqui. Mas todo movimento oscilatório, né? Movimento de vai e vem em torno de um ponto central, ou movimento circular, ele pode ser descrito como uma função de onda. Simon, o que é uma função de onda? É uma função senoidal barra cossenoidal. É aquela função que tem aquele formato, sobe, desce, sobe, desce. É uma função que se repete dentro de um determinado período. E como essa função tem a mesma forma de uma onda transversal, a gente analisa as ondas deste formato. Né? Até mesmo a onda longitudinal, que é aquela que comprime, rarefaz, comprime e rarefaz, ela comprime um tanto, rarefaz um tanto dentro de um determinado período. Então eu também posso escrever aquela onda transversal numa função de onda, sobe e desce, porque ela também acontece dentro de uma amplitude e também acontece dentro de um determinado período. Simon, não entendo. Então vamos explicar para você, é melhor do que ficar falando. Tá aí, ó. Imagine, por exemplo, a água, né? Numa superfície horizontal, em repouso de boa, a gente vai ali e vai dar um totozinho nela. E o que, que vai acontecer? Bom, vai acontecer que ela vai se propagar num formato ondulatório. Tá aí. Então, como o Senhor pode ver, nós temos aqui uma onda que nada mais é do que repetições de sobe e desce, que nós chamamos de amplitude, claro, né? Amplitude, mas na parte de cima são as cristas, estou na crista da onda, estou por cima, e na parte de baixo os vales. Mas mesmo assim, o tamanho dessa crista e o tamanho desse vale, numa onda que nós estamos estudando aqui como onda periódica, o que é isso? Sem amortecimento, que se repete ao longo do período. Então, eu quero que você tenha o cuidado de tentar fazer aí na sua casa, pode até usar moeda e tudo mais, depois que for passar para o caderno, esses gomos que eu desenhei aqui, cada crista e cada vale do mesmo tamanho. Né? Você percebe que aqui ficou bem parecido, aí aqui já deu uma afinada, né? Pode não, tem que ficar todo mundo do mesmo tamanhozinho para ficar coerente, já que a gente está colocando ondas periódicas que se repetem dentro de um determinado período. Então, do ponto central onde ela estava até o máximo ou até o mínimo, nós vamos chamar de amplitude. Tem que ser o mesmo tamanho, porque ela é ampla tanto para cima quanto para baixo. Tudo isso é amplitude. Se eu fosse colocar aqui em termos gráficos, olha que lindo. Nós íamos chamar aqui de posição central, origem em cima, mais A, e embaixo, menos A. Ah, legal. Então esse pontinho da onda fica subindo e descendo, né? Exatamente. Cada pedacinho de onda sobe e desce. Se eu fosse falar para você que isso aqui é o esquema de alguma onda qualquer que se move, quantas ondas tem desenhado nesse quadro? Quantas ondas tem aqui? Eu diria 12,5. Bacana, porque se você notar as repetições, eu tenho uma crista e um vale, e aí começa tudo de novo. Então, uma repetição sucessiva, crista e vale, nós chamamos de uma onda. Então, eu tenho crista vale 1, crista vale 2 e depois só crista. Então, aqui nesse final,
eu correspondo a meia onda, ou que a física chama de meio comprimento de onda. Então, daqui até aqui, uma crista e um vale, a física chama de um comprimento de onda. A letra especificada para isso dentro da física é o lambda, né? Letrinha grega para o comprimento de onda. E é claro que essa uma onda demora um tempo para se propagar. Então, dentro desse um comprimento de onda, nós também vamos ter um período. Afinal de contas, o período é o tempo de uma onda. E a frequência? O número de ondas por segundo. Só que isso já foi definido lá atrás, numa das primeiras aulas nossas, como oscilações. Então, se repete aqui dentro. Inclusive, lembre-se, período e frequência têm uma relação. Período, 1 sobre frequência. Frequência, 1 sobre período. Fica aí esse dado que vai ser importante para a gente daqui a pouco. Só que eu disse para você que o comprimento de onda é a definição de repetições sucessivas. Então, repare, como é que eu medi o comprimento de onda aqui, Simon? Do começo de crista até até o próximo começo de crista sucessivo. Aqui é um final de crista, começo de vale. Então, o próximo começo de crista está aqui. Então, começo de crista até o próximo começo de crista, uma onda. Mas eu também poderia medir de crista até a próxima crista consecutiva. O que nós temos aqui? Uma onda. Também poderia medir de vale até o próximo vale sucessivo. O que eu tenho aqui? Uma onda. E aí gosto sempre de lembrar aos alunos que essa uma onda é a definição do que nós chamamos de 4 partes, 4 movimentos, que eu, Simon, gosto de chamar de 4 quartinhos, 4 quartos. 4 dividido por 4 dá uma onda. Simon, que papo é esse? Assim, ó, a nossa uma onda tem uma crista e um vale. E você pode dividir essa crista e esse vale aqui e ao meio. Se você reparar comigo, uma onda, por definição, será qualquer repetição contendo 4 partes. Ali, uma parte, de começo até o meio da crista, 2 partes, do meio da crista até o começo do vale, 3 partes, do começo do vale até o meio do vale, e 4 partes. Essas 4 partes, que eu já cheguei a falar com você, equivale a uma onda, uma oscilação. Gosto de mostrar isso quando o aluno fica assim, Simon, por que de vale a vale eu tenho uma onda? Simples, porque se você notar comigo, ó, desse vale, começo de vale, até esse meio, eu tenho uma parte. Desse meio até essa crista, 2 partes. Da crista até o meizinho aqui, 3 partes. E desse meizinho até o vale, 4 partes. Então, mesmo olhando esse desenho esquisito como está aqui, né? Nossa, por que esse monte que está aqui, ele corresponde a uma onda? Porque de vale até vale, 4 partes. A mesma coisa de crista até crista. 1, 2, 3, 4 partes. Então, sempre contando esses 4 pedaços. E aí fica claro para você os elementos básicos da nossa onda. Então, o que toda onda tem? 5 elementos básicos. Primeiro, a amplitude, que é a distância sempre do ponto de equilíbrio até o máximo ou até o mínimo da onda. É a mesma amplitude. Segundo ponto, tamanho, comprimento de onda, lambda. Tá bom? A gente já vai definir isso para você. Nada, vamos definir aqui de uma vez. A amplitude e lambda, o comprimento de onda. Tamanho de uma onda, perfeito? Então eu tenho amplitude, comprimento de onda, toda onda tem período, toda onda tem
frequência. Inclusive, a gente difere uma da outra pelo comprimento e pela frequência, o que a gente fala sempre, né? As ondas eletromagnéticas, raio-x, raio-x, raio-gama, aquele monte de raio, sempre separado pela frequência. Então, recapitulando, toda onda tem amplitude, comprimento de onda, período, frequência e velocidade. Perfeito? Que a gente vai calcular agora para você ir para o teste tinindo. Então, toda onda tem esses 5 elementos: a amplitude da onda, o comprimento de uma onda, sempre de uma onda definido, porque o resto é tudo repetição. E entenda que se esse pedaço de onda aqui, essa uma onda, se move com velocidade x, todos os outros pedaços se movem com a mesma velocidade. Então não tem por que calcular com toda a onda, né? Com uma só eu consigo definir a velocidade de todos os pedaços. Perfeito? Fica bem claro isso para a gente. E a gente vai calcular agora justamente essa velocidade. Dá para apagar esse pedaço? Todo mundo já copiou e Espera só um anotou? pouquinho. Espero sim, senhor. Pronto. Pronto. Para todos pronto, né? Por mim pode também. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Beleza. E aí, como trabalhar com a velocidade da onda? Num meio homogêneo, muito importante você gravar isso, ok? O que é num meio homogêneo? Num meio constante, num único meio, a velocidade da onda é constante. Então, a gente já coloca aqui para você, ó, a velocidade da onda depende, é meio óbvio, mas a gente vai escrever, do meio de propagação. O que significa isso segundo ano? Significa, Major, que se mudar o meio, muda a velocidade. É mesmo, sabe? É mesmo. Mudei o meio, eu estou mudando a velocidade. O nome desse fenômeno é refração. Alguns aí se lembram lá do 9º ano. Se não lembrar, daqui a pouco a gente vai estudar isso aí. Então, mudei de meio, mudei. Ah, não, daqui a pouco não. A gente viu isso no 1º ano, né? Porque mudou a matéria. A gente viu no 1º ano e no 9º ano. Então, mudou de meio, o que, que acontece? Muda a velocidade de propagação, ok? Isso chama refração. Só que uma coisa permanece constante, porque depende da fonte. É a frequência. A frequência da onda depende da fonte geradora, a fonte que gera a onda. O que significa isso, Simon? Significa que a onda pode até mudar de meio e com isso mudar a velocidade, mas a frequência depende da lanterna, do laser, daquilo que está gerando feixe de luz ou do alto-falante que está gerando som. A frequência, ela é constante, mesmo que se mude o meio, a frequência só depende da fonte geradora, ok? A frequência depende da fonte geradora. Com isso, meu pimpolho, a velocidade, sendo ela no mesmo meio constante, ela é média, constante, ΔS sobre ΔT. Só que, portanto, ΔS é o comprimento, é o tamanho, a distância. Para uma onda, a distância é comprimento. E o tempo de uma onda é o período. Então, nós podemos afirmar que a velocidade da onda é lambda tesão. Tá aí.
V igual a lambda sobre tesão é a velocidade de uma onda. Ah, Simon, bacana, entendi. É possível calcular a velocidade através dessa fórmula. É. Se eu lembrar que o período é o inverso da frequência e quiser substituir aqui dentro, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, a gente também chega na equação, o vaca lambe farinha, né? Ou se lambe sai faísca, tá aí também, tem problema não, né? Vou falar baixinho aqui para você. V igual a lambda F. O que é isso, padrinho? É uma outra forma de calcular a velocidade em função da frequência ou em função do tempo, do período. O que é importante você notar aqui é que ambas me fornecem, no sistema internacional, a velocidade em metro por segundo. Se eu calcular o comprimento em metro e o tempo em segundo, a gente vai ter a velocidade em metro por segundo. Se eu tenho o comprimento em metro e a frequência em hertz, eu tenho a velocidade em metro por segundo. E aí nós temos a equação fundamental da ondulatória, ok? Essa é a que mais vai aparecer nos livros, é proveniente daqui, claro, né, substituindo T por 1 sobre F, mas é a equação chamada equação fundamental da ondulatória. E com isso, mediante a todo o resto, é mais uma expressão para você anexar no seu formulário, que já está prontinho aí para você estudar teste a teste, aula a aula. Muito difícil? De boa. Isso aqui é muito dica, tá? Muito dica, muito dica. E não é só para teste, não, prova, vida, tá bom? Muito dica. Fica muito ligado aqui e aqui. Posso tirar um printzão aí, Simon? Ó, cheguei até pro lado Valeu. para não enfeiar teu print. Tá aí, moçada. Velocidade de uma onda, com isso, 5 elementos hoje, tá? Amplitude, comprimento, período, frequência e velocidade. E aí, preste atenção, eu posso trabalhar com o conceito de uma onda ou de um movimento oscilatório através dos gráficos. Então, ele pode tanto colocar para você diretamente uma onda, conforme a gente vai fazer o exercício. Ô, Simon, abre o microfone. Moçada, o áudio tá coisa aqui, né? Voltou? Voltou. Eu senti mutado o microfone. Ah, tá. Mas não travou, não. Não, travou não. É que você ficou parado, né? Todo mundo achou que eu Deu a travado. impressão que travou. Só. Você desligou o Trolei. microfone e Trolei. ficou parado. O microfone ficou parado, pô. He do a little trolling O do... cara muta e para, né? Travou. Escuta, dentro desse processo, a gente pode trabalhar tanto com o conceito da onda quanto com gráficos. Gráficos de oscilações. E aí é qualquer oscilação. Como assim, Simon? Ó, esse gráfico aqui representa um movimento tanto de um pêndulo, quanto um movimento de um sistema massa-mola, quanto o movimento de uma onda qualquer. Deixa eu admitir o Heitor aqui de volta, que ele saiu tipo assim, ó. Esse é o gráfico que vai aparecer. O cara pode colocar aqui tempo e aqui X, posição.
pode ser a posição que a partícula muda, exemplo, lá no sistema massa-mola, pode ser a posição que a partícula muda no pêndulo e pode ser a amplitude de oscilação, tem problema nenhum não, ok? Tanto faz, tanto fez. E olha um tipo de gráfico que pode acontecer. Tá aí um tipo de gráfico. Aí doidinho vai colocar aqui para você, vamos colocar de forma comum aqui, né? Que é o que mais acontece. Centímetros. Aí vamos botar aqui em cima mais 40, 0 e menos 40. Tá bom? E vamos colocar aqui o tempo. Olha lá. 2, 4, 6 e 8. E daqui, o cara pode perguntar para você uma porrada de coisa. Uma porrada de coisa. Exemplo, as coisas mais comuns que pode acontecer aqui. Que movimento é esse? Qualquer movimento oscilatório, tá? Por favor, qualquer movimento oscilatório. Se ele for específico para você, falar que é um sistema massa-mola, se for para calcular, vai entrar no enunciado a constante K, o valor da massa, aí você vai entender o porquê que vai entrar isso aí, já vou te explicar. Né? Se for o pêndulo, o comprimento do pêndulo, esse tipo de coisa. Mas se for qualquer movimento oscilatório, 3 perguntas básicas, com certeza ele vai fornecer para você, 3 ou 4, vou ver aqui. Primeira pergunta básica, a amplitude de oscilação desse movimento. Qual é a amplitude desse movimento? A amplitude é 40 40 o quê? centímetros. Centímetros. Por que não é a distância de 0 até o máximo ou até o mínimo? Então, muita gente escreve, João Teixeira, assim, amplitude mais ou menos 40. Perfeito? Pode colocar um mais ou menos ali, só para lembrar que é lá em mais ou em menos 40, mas, enfim, em módulo, a amplitude, como Teixeira diz, é 40 centímetros. O que mais que dá para tirar só de olhar para o gráfico? Que o gráfico te dá 2 informações. Dá para tirar lambda, dá para tirar Abscissa velocidade. e ordenada. Lambda não dá. Por quê? Porque o lambda seria o comprimento da oscilação aqui na horizontal. E o que ele te deu na horizontal é o tempo. Perfeito? Entendi. E aí você sabe que o tempo daqui, preste atenção, vou botar de verdinho, daqui, que é o começo, né? 0, da crista até a próxima crista consecutiva, não é uma oscilação? Quem concorda comigo? De crista até crista, não tem uma oscilação aqui? Concorda comigo, não? Sim. Sim, né? De crista até crista. Posso pegar de vale até vale, Sam? Pode pegar do que você quiser. Tá reparando que a nossa onda é toda periódica? 0, 2, 4, 6, 8 e por aí vai? Então assume comigo que se essa crista está no 0, a próxima crista está no meio de 4 e 6. Que ponto é esse aqui? 5. 5. Então, de 0 até 5, crista a crista, é uma oscilação. E uma oscilação é um período, um tempo, tempo de uma oscilação. Então, eu consigo tirar desse gráfico, de cara, 2 coisas. O que é de cara? Sem fazer conta. Ok? Sem fazer conta. Período de crista até crista, 5 segundos. Agora vem os dados secundários. Segundo dado secundário, frequência. Primeiro, né, Simon? Dado secundário. Frequência é 1 sobre período. Então, é 1/5. 1 sobre 5 Hz. Diz as línguas matemáticas que vale 0,2, não é verdade? Então, nós temos aí 1 sobre 5 Hz, é a frequência, dado
extra e período dado lá no gráfico, ok? Então temos amplitude e período de cara, tiramos mais um. Quarto dado, segundo dado secundário, muito pedido, pulsação do movimento. Aí você vai falar, Simon, o que é pulsação? Frequência angular. Aí você vai falar, Simon, o que é pulsação? O que é frequência angular? Ômega. É o mesmo que a velocidade angular para aquele movimento circular. Quem estava presente nas últimas aulas aí tem que lembrar disso. E aí, lembra comigo, o próximo dado é o ômega, que ele não vai chamar de velocidade angular, tá? Ele vai chamar de pulsação. Ou, se for um exercício um pouco mais difícil, frequência angular. Você vai ter que lembrar da fórmula. Qual é, Simon? 2π sobre tesão. Só substituir. Mantém o π, 2π sobre, quem é o período? 5, que eu já tirei do gráfico. Ah, então é isso, Simon? 2π sobre 5? Sim. Se você quiser dividir 2 por 5, línguas matemáticas chamam de 0,4, pode também. Só que sempre mantém o π, tá? Porque é normal, dentro desse resultado da pulsação, frequência angular, velocidade angular, manter o π. Qual é a unidade disso? Radiano por segundo. A gente tem falado muito disso. Então, vem aqui e coloca rad por segundo. Olha que lindo isso, padrinho. Nós já temos aí, ó, amplitude, período, frequência e ômega. E posso calcular mais. Eita porra. O que dá para calcular mais? A velocidade máxima, ok? Lembrando que velocidade é ômega R. Eita, nós! E eu acabei de ter ômega e eu tenho o raio, que para nós aqui no movimento oscilatório, no geral, é a amplitude. E que vale quanto? Tá ali. Aí se eu quiser bonitinho, né, brincar de metro por segundo, eu não posso me esquecer que o ômega é quem? 2π sobre 5. Radiano por segundo, tá ok. E quem é a amplitude? Em metro, 40 centímetros, 0,4. Aí eu tenho a velocidade em metro por segundo. Você que é bom de matemática, quanto que vai dar? 2 por 5 é 0,4. Vezes 0,4. Por acaso é 0,16? Então nós temos aqui 0,16 π metros por segundo. Nossa, Simon, é muita coisa, não é? Claro que é. Muita coisa. Agora, olha que doido. Só para, enquanto está finalizando aí, né? Se for afirmado que é um sistema massa-mola, e ele te der o K, com o K e com o X máximo, eu consigo calcular a energia potencial. Olha, outra coisa que eu não abordei aqui, que é kx² sobre 2. Tá vendo o tamanho dos pipnecs? Tem muita coisa que pode ser brincado aqui. Com a energia potencial eu teria cinética e daria para calcular a velocidade. Aqui eu estou usando uma forma de calcular a velocidade máxima bonito, porque eu não tenho outra forma. Ele não falou para você que é uma onda, para usar lambda f, não falou para você que é um pêndulo, para usar a equação raiz de 2GH, e não falou para você que é massa-mola, para igualar potencial com cinética. Eu não tenho nada. Então, qual é a única forma, num gráfico, de uma oscilação qualquer, para calcular a velocidade máxima? ômega A. Então, estou passando para você amanhã, né, e que fique claro que você entenda que isso aqui está no seu teste. Né, eu não sei se eu consigo ser mais claro que isso. Só falando sim, vai cair, I am, ok? Tá lá e passou um gato preto na frente do Danilo. Não sei se é efeito gráfico, se é espírito ou se é gato dele mesmo. Ok? Mas eu vou precisar identificar amplitude, período, frequência, pulsação ou frequência angular e a velocidade máxima. Isso é um caso
qualquer. Então, a gente está colocando para você aqui aquele caso em aberto, que representa qualquer oscilação. Qualquer coisa mais específica tem que ser dito no enunciado de vocês, tá bom? Vou abrir aqui para alguma questão. Muito difícil a situação? Acho que não. Vocês repararam que é um modelinho? No seu teste, na sua prova e no que for na apostila, é um mesmo modelinho. Né? Dá para você perceber mais uma coisa. O problema é na hora de fazer o exercício sozinho, Simon. Eu imagino. Esse é sempre o problema, né? Esse é sempre o problema. Aqui a gente entende tudo. Eu percebi o período aí, ele pode ser outro também, pode ser 6 segundos, porque porque onde você pegou aí, ele dá a primeira parte dá 5, mas se você pegar de 2 a 6 dá 4 segundos, quer dizer. De onde até onde? De 4 a 6. Aí dá uma oscilação, dá 4 segundos. Ah, porque eu coloquei os valores errados. Por isso que vai dar mesmo. Porque eu fiz o desenho errado, ô João. Fica incoerente. O João está falando que se eu pegasse aqui, ó, de começo de vale, que é o número 2 aqui, até o próximo começo de vale, que é o número 6, né, de 2 até 6, daria 4 segundos. Tá bom? E pegando aqui do começo até o começo de crista, tá dando 5 segundos. Aí fica incompatível, tá errado. Mas é porque eu coloquei a numeração errada, tá, João? O meu desenho era para começar aqui, ó, no 0, começar a onda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Era para ser assim, ó. Tá ligado? Daqui para frente. E eu cortei e botei o gráfico cá em cima. Aí eu deveria ter começado com o número 1, tá bom? Por isso que está dando essa incompatibilidade. Eu vou deixar o desenho da forma como tá, que a gente pegou daqui até aqui, e peço para você isolar isso aí, excluir essa situação. Tá ok, João? Ficou claro? João? Alô, João? Sim, pai. E aí, peço perdão para vocês, moçada, porque eu desenhei o gráfico errado, tá bom? E aí comecei a fazer, fui fazendo tudo, mas acabei desenhando a numeração errada. Show? Daqui a pouco a gente desenha um com o número correto para a gente fazer mais uma para fixar, tá ok? Para deixar certo, é só você trocar o 2, colocar o 1, aí 3, É, e assim, né? exatamente. Para manter